Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 74 do estudo de Espiritismo, nível básico, para quem está iniciando no Espiritismo. Mas essa já é a aula 74. Nós já passamos por 73 aulas e nosso objetivo é ler o Livro dos Espíritos, completo, do início até o final. O Livro dos Espíritos é esse que aparece aqui do lado, e ele foi feito por Allan Kardec, ele foi escrito por Allan Kardec, com perguntas e respostas. Perguntas que Allan Kardec preparou e respostas que ele recebeu da espiritualidade que estava ajudando na construção da doutrina espírita. Bom, toda essa história de como tudo começou, como começou a doutrina espírita, quem foi Allan Kardec, tudo isso a gente fala na aula 1. Então, se você quer conhecer um pouco mais a fundo da história do Espiritismo, é bom que você assista depois a aula 1. A aula 2 é muito interessante. Falamos sobre Evangelho no Lar, que é muito bom você sempre fazer o Evangelho na sua casa, constantemente, né? Trazendo amor, paz e colocando toda a sua família nas páginas do Evangelho de Jesus. Então, é muito bom. Recomendo. E aí, você pode assistir a aula 2, que fala sobre o Evangelho no Lar, dá dicas de como fazer o seu Evangelho no Lar. E aí, depois a gente vem, aula 3, aula 4, aula 5, seguindo a sequência da leitura do Livro dos Espíritos. Bom, e toda a aula a gente lê um conjuntinho de perguntas e respostas. Faz a compreensão. Antes de ler o Livro dos Espíritos, nós lemos sempre um outro livro. E nós estamos lendo Caminho, Verdade e Vida. Lemos uma página, fazemos a compreensão. Este é nosso momento de reforma íntima. Fazemos, então, a compreensão da página lida e aí colocamos, então, em prática ali, pensando os aprendizados da leitura que foi feita. Bom, muito bem. Hoje nós vamos ler no Caminho, Verdade e Vida uma página com o título Que Buscais? E no Livro dos Espíritos nós continuamos na terceira parte, capítulo 1, falando sobre a lei divina ou natural. E o tema de hoje é divisão da lei natural. São duas perguntinhas só, 647 648. Então, bora lá. Vamos primeiro para o livro Caminho, Verdade e Vida, a leitura de hoje, Que Buscais. Caminho, Verdade e Vida sempre começa com um versículo e depois tem o texto de Emmanuel. O versículo de hoje diz: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Isso está em João, capítulo 1, versículo 38. O texto de Emmanuel explicando agora. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a este departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoístas. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros
se socorrem do plano espiritual, com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no caminho íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando, com interesse, aos que entram, que buscais? Muito bem, belo texto de Emmanuel. Vamos agora fazer a compreensão. Bom, vamos agora, então, retirar aqui as pérolas de hoje, né, de aprendizado. Como a gente sempre faz, a gente lê a página e aí pinça aqui os aprendizados para a gente colocar no dia a dia. É o nosso momento que nós chamamos de reforma íntima, é o nosso momento em que a gente faz um entendimento aqui e tira daqui práticas para colocar no dia a dia. Não adianta fazer a leitura, fazer o estudo da doutrina espírita, se a gente não compreende e coloca em prática isso no dia a dia. Bom, no início do texto, então, Emmanuel nos comenta que, olha, a vida é um conjunto de experiências, né? Então, nós fazemos ali decisões e escolhas nossas, é o livre-arbítrio, né? Onde a gente tem direitos de tomar decisões e escolher o nosso caminho. E não adianta ficar colocando a culpa em outra pessoa, ou colocando a culpa em Deus, ou colocando a culpa... Ou seja, temos que assumir e compreender, então, que o que a gente passa é o que a gente tem que passar, é o que a gente precisa passar na escola de aprendizado, de acordo com o grau que nós estamos, de acordo com as necessidades de aprendizado que precisamos passar, as provinhas que temos que passar para fazer determinado aprendizado. E na maioria das vezes precisamos passar e mostrar que sabemos passar com retidão. O que é mostrar que sabemos passar? Por uma dificuldade. É ter certeza e mostrar a Deus, ter certeza de que nós temos fé, de que passamos de cabeça erguida sempre, e de cabeça erguida, entendam, com fé, com retidão, com a certeza de que aquilo é um momento transitório e de que a gente vai conseguir dar continuidade, apesar das dificuldades que está se enfrentando. Então, dificuldades, problemas, dores acontecem na nossa vida. E é normal, na vida terrena, passarmos por esse tipo de problemas. Podem ser provas, podem ser expiações, podem ser que tenham sido geradas por karmas passados, na maioria deles sim, foram. Mas o fato é que temos que encarar e não ficar reclamando. Quem reclama, clama novamente. Pede para passar de novo pelo mesmo problema. Por quê? Mostra que não está sabendo passar. Não está encarando aquilo como um aprendizado, como uma oportunidade de evolução. Não está encarando aquilo e compreendendo como um desejo divino. E, acima de tudo, com uma necessidade ali para que você se eleve, para que você se construa. Então, o que às vezes a gente acha que muitas vezes o que a gente acha que é algo ruim para nós, né? A maioria das vezes é o que tem que ser para te elevar. Você está passando por aquilo porque você precisa passar por aquilo
para uma questão de aprendizado e de evolução de ser. Bom, e aí Emmanuel comenta, né? Olha, cada existência isolada oferece ao homem o proveito dessa evolução de conhecimento, né? Ou seja, de aprendizado. É o que ele comenta aqui. Então a gente tem várias existências para isso, para justamente passar. Por vezes, temos que passar várias vezes pelo mesmo problema. Mesmo problema se repete na nossa vida, novamente, constantemente, e não sabemos o porquê. Né? Porque muitas vezes não sabemos passar, não fizemos ainda a lição que tem que ser feita, não mostramos a Deus e a espiritualidade que, olha, sabemos o que está acontecendo, estamos passando, com fé em Deus, com amor no coração, compreendendo o porquê. A maioria das vezes, se a gente meditar, se a gente for profundamente compreender aquele momento, a gente recebe a resposta de nosso mentor, a gente recebe a orientação da espiritualidade e percebemos, então, aflora na nossa mente a razão. E a razão é, na maioria das vezes, um aprendizado que temos que fazer. Bom, e aí Emmanuel comenta, olha, os homens, contudo, entendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoístas. Então, ocorre o choro, o drama, as lamentações, as reclamações, como eu comentei agora há pouco, né? E nisso tudo daí, o ser, então, mostra que não está sabendo passar pelaquele momento que está vivendo, pelaquela dificuldade. Não está passando de cabeça erguida, com fé, com oração, com a certeza de que aquilo é transitório. E aí Emmanuel continua, olha, os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos, todos com interesses egoístas, pensando em si próprio. Muitas vezes até, não por necessidade, mas às vezes até querendo benefícios materiais injustificáveis. Muitos devotos entendem encontrar na devida providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Então, alguns acreditam e dizem, né, que, olha, se você contribuir com dinheiro, você vai para o céu. Ou você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo, né? Não, não é isso que Deus quer e não é por isso que nós estamos aqui, vivendo constantemente aqui e evoluindo e aprendendo. Não, nosso objetivo é aprendizado constante. Não significa que não podemos ter dinheiro. Por vezes os espíritos já falaram também. O ter dinheiro, na maioria das vezes, é uma prova dificílima, porque o ser ele fica ali sendo constantemente desviado da retidão por causa do dinheiro, né? Ele fica sendo tentado pela matéria constantemente. Então, por isso que Jesus falou, olha, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O buraco de agulha, nas paredes de Jerusalém, tinha uma fresta pequena, né? E essa fresta pequena não passava um camelo, porque era muito pequenininho, né? Normalmente passava uma pessoa. E foi a isso que Jesus, então, se referiu. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, olha, é muito difícil o rico conseguir vencer, então, uma prova, porque acaba sendo desviado. E aí continua Emmanuel, olha, esquecem-se que o Cristo ensinou e exemplificou, deixou o exemplo para nós, né? Falou diversas vezes em desapego, deixe suas riquezas e me siga. E aí Emmanuel comenta, quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo,
associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Então, esse, para mim, é o grande aprendizado aqui, tá? Para que a gente consiga, então, não ficar toda hora com problema na nossa vida, porque também, quando começa a acontecer um problema atrás do outro, tem alguma coisa errada. Você está vibrando mal, você está com uma energia ruim, você não está com o apoio do teu mentor próximo de você, por culpa sua. Não coloque a culpa nos outros, muito menos no coitado do seu mentor, que é um espírito elevado, e está tentando te ajudar. Mas por decisões erradas, por estar no caminho errado, indo para os locais inapropriados que fogem do caminho da retidão, da elevação espiritual, a espiritualidade também não consegue te ajudar. A sua vibração, ela cai quando você vai para um local ruim, de energia ruim, com pessoas ruins, pessoas que só falam coisas ruins, e aí a tua energia cai. Por isso é que constantemente nós espíritas vamos para uma casa espírita e recebemos um passe de energia. Isso nos ajuda, mas não é tudo. E aí é o que Emmanuel fala aqui, olha, a compreensão de Jesus no campo íntimo é fundamental, ou seja, estar com Jesus, com fé em Deus, oração constante, leitura do Evangelho constante. É o que Emmanuel comenta aqui, a compreensão de Jesus no campo íntimo. Mas Emmanuel continua, associada aos atos de cada dia. Ou seja, não basta compreender, ler o Evangelho, ir na casa espírita, não. Tem que colocar em prática o amor que Jesus nos ensinou. Constantemente. Amor, caridade, positividade, porque começa tudo dentro de nós, né? No nosso pensamento. Então, positividade significa pensamentos de amor, pensamentos de bondade, pensamentos de fé constante. Começa no pensamento. E aí depois as palavras boas, constantes também, gerando ao seu redor uma boa vibração. E aí você, com uma boa vibração, as coisas melhoram. Os probleminhas param de ficar recorrentes. E aí a gente começa a ter uma vida aqui, como diz Emmanuel, de liberdade. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Tá? Então, eu acho que essa frase aí resume tudo o texto aí, o principal do texto, o principal aprendizado do texto. Né? É isso, pessoal. Então, reforma íntima, e a reforma íntima começa no pensamento, em primeiro lugar. Primeiro lugar. E nós temos aqui no canal uma série de vídeos que fala sobre o controle do pensamento, o controle da positividade. Então procure, assista, vale muito a pena. Deixe seu like também, ajuda o canal e inscreva-se. Muito bem. Bora ler então o Livro dos Espíritos, as questões de hoje. Bom, no Livro dos Espíritos nós estamos então na parte terceira, falando sobre as leis morais, no capítulo 1, falando sobre a lei divina ou natural. E dentro da lei divina ou natural, existem 4 tópicos. Nós já falamos dos 3 primeiros e vamos finalizar hoje aqui sobre a lei divina ou natural. E vamos ler o tópico, então, divisão da lei natural. São 2 perguntinhas que Kardec fez. Bora lá, então. A questão 647 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Resposta: certamente, esse preceito encerra
todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Muito bem, então essa foi a resposta dos espíritos, né? Deixando claro aqui, olha, realmente se a gente tem que considerar então como sendo tudo baseado no preceito do amor, né? Ou seja, fazer ao próximo o que esperamos que façam a nós também, né? Como nós lemos em questões anteriores aí sobre a lei natural. Então, e baseado no amor ao próximo, ou seja, vamos fazer o que esperamos. Agora, o trabalho que você faz, se você faz trabalho também, você tem que fazer com amor também as outras pessoas. Na sua mente sempre também, com a certeza de que o que eu estou fazendo, eu estou ajudando aos demais. Então, um trabalho que você tem que fazer também fazendo com amor, você está ajudando e está fazendo o bem. É uma maneira de fazer o bem. Pegar algo no chão que caiu, mesmo que não seja a tua responsabilidade, é um amor aos demais. Você está fazendo uma caridade, uma bondade, uma gentileza. E é também uma bondade. É um ato bom. Então, esses também, apesar de não ser um ato direto a uma outra pessoa, também é um ato de bondade. Mas os espíritos comentam, olha, cumpre-se, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Ou seja, esse livro é de 1857, né? E hoje em dia também, a maioria das pessoas não pratica o bem constantemente. Não estão na senda de praticar o bem com bondade, com amor, com caridade, não estão. E demais, continuam os espíritos, demais, ou seja, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Então foi mais ou menos o que eu falei aqui, tá? E os espíritos estão dizendo, olha, a lei natural, ela abrange todas as circunstâncias da vida, todas as menores ações que você fizer no seu dia. Lembre-se do que eu falei na última aula também, o amor aos animais, o carinho com esses seres que também estão em evolução junto conosco. São irmãos em evolução, numa escala menor, numa escala ainda muito inicial, mas estão em evolução. Temos que entender isso também. E é isso que os espíritos falam aqui, olha, repetindo. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Que preceito? O preceito que Kardec falou sobre o amor. Né? O amor ao próximo. O amor ao próximo, sim. Naturalmente é o preceito principal. Mas todas as circunstâncias da vida, um trabalho feito com amor, com carinho, você está fazendo para todos também. Então acaba sendo também trabalhar é fazer o bem. É isso, pessoal. Essa foi a 647. Importantíssima compreender para que a gente compreenda o que é a lei natural. Né? A lei da bondade, do amor, do bem, amor ao próximo. E aí vamos agora à questão 648. Lembrando que hoje são só duas questões, 647 e 648. 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração,
a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e, por fim, a lei da justiça, amor e caridade. Resposta dos Espíritos. Essa divisão das leis de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere, o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E qual é a última lei? A última que ele comenta aqui, que Kardec comentou, foi amor e caridade, né? Então, eu entendo aqui que justamente essa última de amor e caridade, né, seria, então, a que resume, acaba de uma certa forma resumindo todas as outras, e sendo a principal, como Jesus nos ensinou no Evangelho, né? A lei mais importante, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos irmãos, aos nossos irmãos, todos, de forma igual, né? Então é isso. Muito bem, pessoal. Então encerramos o título sobre a lei divina ou natural e na próxima aula vamos falar sobre a lei da adoração. O que nos dizem os espíritos sobre a lei da adoração? Que lei é essa, né? Tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Muito bem, então encerramos aqui. Espero que tenham gostado. E como Jesus disse, aquele que busca, continue buscando, até encontrar. Muita paz e luz nos corações de todos. Até a próxima aula.